noite. Paz seja convosco. Amém. Amém. Pode se sentar, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Você está na casa do Pai. E hoje, último domingo deste mês, nós vamos concluir a nossa série sobre o Sermão do Monte. Então, como é o Sermão do Monte, você já sabe, Mateus capítulo 7. Os capítulos 5, 6 e 7 são os capítulos que contemplam o Sermão do Monte. E nós vamos trabalhar o último capítulo do sermão nesta noite. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Quantos estão alegres de estar mais um culto na presença do Senhor? Amém. Quantos estão com o coração aberto para aprender mais e mais na presença do Senhor hoje? Amém. Quando você abre a sua Bíblia, deixa eu tomar minha água. Mateus, capítulo número 7, verso de número 1. Antes de pôr o versículo, deixa a arte do Sermão do Monte aí. Deixa a tela. Bom, então a gente está trabalhando o Sermão do Monte. Esse é o quarto domingo, então os últimos 3. A gente trabalhou o Sermão do Monte. Chaves, né? O tema chaves do Sermão do Monte. E eu quero pôr só um fundamento aqui sobre esse próximo capítulo, como um todo. Tá? É que nos últimos 2 capítulos, capítulo 5, capítulo 6, Jesus apresentou seus pontos principais do sermão, umas bem-aventuranças, apresentou para nós como é a verdadeira vida em Cristo, como é a verdadeira vida cristã, apresentou para nós que a gente tem que evitar a glória para nós mesmos, a glória do homem, né? Que tudo é para a glória de Deus, e que as nossas palavras tornam-se sem efeito quando nós tomamos a glória para nós, correto? E a intenção correta das coisas internas e das coisas externas, das nossas ações externas e das nossas intenções do coração. E agora, o capítulo 7, Jesus está indo para a conclusão do sermão. Ele já fez capítulo 5, capítulo 6, e agora o capítulo 7 é o final, é a conclusão. Na conclusão, ele vai apontar alguns obstáculos da vida cristã. Eu tinha outro tema para a noite, mas vai ser esse o tema. Obstáculos. Vencendo os obstáculos da vida cristã. Tá? E nessa conclusão, ele vai apontar para nós quais são esses obstáculos e qual é a orientação final que ele dá no sermão, a ponto de dizer assim: se vocês cumprem esse sermão, vocês serão isso. Certo? Então, mas vamos seguir o caminho? Vamos aprender quais são os obstáculos da vida cristã? Verso 1, agora sim, põe verso 1. Não julguem para não serem julgados. Tá? E esse é o versículo favorito da web crente. Web crente, é o que está chamando a internet, o mundo cristão na internet. Esse é o versículo favorito da web crente, só que fora de contexto. Você que está online, não me desligue. Esse é para vocês. Precisamos lembrar que todo o Sermão do Monte, desde o capítulo 5, ele tem um endereço fixo. Ele tem uma orientação específica para um certo grupo de pessoas. Que é qual? Qual era o nível de relacionamento daqueles a quem Jesus direcionou o Sermão do Monte? É só voltar lá no capítulo 5. No começo do capítulo 5, fala assim: os discípulos se acercaram a Jesus e ele começou a falar. Então, todo o discurso do Sermão do Monte ele é válido para um certo nível de relacionamento. Ele não é para qualquer cristão. Ele é uma caminhada cristã para os discípulos. Logo, o discípulo, ele tem que ele cai nesse versículo aqui, ó. Não julgueis para que não sejam julgados. Tem muito cristão na internet que, ao ser confrontado com o pecado, ao ser questionado sobre aquela conduta inadequada, ele joga na nossa cara esse versículo. Você não deve me julgar, porque na medida que você me julga, você vai ser julgado. Só que você está me julgando também, e aí, como é que fica? É interessante entender que, na verdade, os adeptos de uma teologia aí muito difundida nos tempos atuais, chamada hipergraça,
Eles são aqueles que dizem assim: tá tudo bem, eu traí a minha esposa, mas eu já pedi perdão para Deus, não preciso pedir perdão para ela, tá tudo bem, tá tudo certo. Ou eles dizem assim: tá tudo bem, Deus sabe da minha fraqueza, mas Ele já me perdoou, e eu posso continuar pecando porque Ele sabe da minha fraqueza. Sou salvo pela graça. Sabe que nome que eu dou para essa graça? Graça barata, graça manca, ou graça sem graça. É tão redutor, tão redutivo colocar nas contas da graça que a minha fraqueza é essa e está tudo bem, eu vou continuar fraquejando, vou continuar pecando e está tudo certo, Deus me perdoa. Isso não é vida cristã. Isso é vida em pecado. E aí, como é que a gente confronta com a verdade, a gente demonstra a verdade, mas eles não querem mudança, não querem lutar contra o pecado, e daí eles ficam com essa resposta automática: não julguem. E daí eles comendam com o versículo 2, que diz assim: pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. E daí vem o verso 3. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, quando há um tronco no seu próprio olho? E Jesus foi bem simpático nesse exemplo, né? Por que você se preocupa com um cisco, se você tem um tronco? Licença. É tipo isso aqui que Jesus está falando. Você se preocupa com o cisco do teu irmão, mas olha o tamanho da trave que está no teu olho. Já pensou? Imagina, né? Um cisco no olho, um cisquinho no olho, já incomoda. Imagina um negócio desse tamanho. Né? Tem gente que fala, tem uma outra tradução que diz trave. Trave também é uma boa, interessante, né? Se a gente pensa trave de futebol, 7,26 m. Né? Aqui tem o quê? Tá, meu escalímetro humano / meu olho diz que aqui deve ter uns 60 centímetros. 60? Acertei? Viu? Olho treinado. Imagina botar isso aqui no olho aqui. Se preocupa com o cisco do irmão, mas tem aqui, ó, trave no olho. Se isso aqui entrar no olho, desse tamanho mesmo aqui, você consegue ver alguma coisa? Mas aqui esse é o ponto. Todos nós temos um cisco no olho. Todos nós temos um cisco no olho, independente do tamanho. E esse cisco no olho nos impede de vermos as coisas com clareza, com discernimento do Espírito. Esse cisco no olho, ele incomoda a visão, ele coça. E quando estamos com um cisco no olho, o que nós queremos fazer imediatamente? Tirar. Aí o verso 4. Como pode dizer ao seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, e não consegue ver o tamanho do tronco no seu próprio olho? Como é que você vai tirar o cisco do olho do irmão se o teu tronco está prejudicando a tua visão? Só que tem uns que amam olhar o cisco do irmão e falar: tem um cisco no seu olho. Mas aqui, ó. Mas estão com um cisco maior ainda no próprio olho. Primeira coisa que eu penso é: como é que ele consegue ver o do outro se ele não vê o próprio? Como é que ele consegue ver o do outro e não ver o que está no dele? Está bloqueando a visão, o tamanho do tronco. Aí o verso 5 continua, né? Deixa eu tirar esse tronquinho para lá daqui. Hipócrita. Eu falei na semana passada, quando falou muito sobre essa palavra: hipócrita, mascarado, fingido. Livre-se primeiro do tronco do seu olho, e então você verá o suficiente para tirar o olho do seu amigo, o cisco do olho do seu amigo. Tirar o olho é ótimo, né?
Então, qual é de fato o significado da expressão não julguem? É pensar no outro de maneira contrária ao amor. Então, você que está anotando de novo. Qual é de fato o significado da expressão não julguem? É pensar no outro de maneira contrária ao amor. Exemplo: acusar alguém de algo que ele não é culpado. Hoje em dia a internet ama isso. Fulano foi acusado de algo. Para a internet ele já está condenado. Apagado, riscado e cancelado. Acusar alguém de ter dito palavras que ele nunca falou. Ou acusar alguém sobre sua maneira de agir, que estava errada e na verdade estava certa. Ou supor que a intenção não foi boa, quando a intenção foi de fato boa. Porque aquele que sonda os corações vê a simplicidade e a sinceridade. Aí o verso 6 continua. Tudo dentro do mesmo contexto, tá, gente? Por isso que eu falo. Versículo fora de contexto. Desculpa, deixa eu pôr uma frasezinha direito. Pode pôr no story isso aí. Texto fora de contexto gera pretexto para o pecado. De novo. Texto fora de contexto gera pretexto para o pecado. Aí o verso 6 continua falando bem isso. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. E a primeira coisa aqui que precisamos ter em mente nesse versículo é simples. Cuidado para não pensar que alguém merece esse título de cão ou porco até que haja uma prova completa e incontestável disso. E Jesus estava aqui, agora sim, falando dos não cristãos, dos ímpios. Sabe o que está acontecendo na internet? Acontece na internet o seguinte: o cristão com o outro cristão, quando vê um cisco no olho, passa a mão na cabeça, pobrezinho, o cisco no olho. Aí usa a expressão de Paulo: olha o espinho na carne, tadinho. Mas não provoca mudança. E para o não cristão, ele vem e entra com julgamento. Você está errado, isso você faz errado, se conserta. Quando o nosso papel de cristão é o inverso. Para quem não conhece a palavra, para quem não sabe que quem não tem Jesus como Salvador, a gente tem que acolher Ele com amor. Venha como estás, mas não permaneça como estás. Então a gente acolhe Ele como Ele está e trata, cuida. Para o cristão, o tratamento é outro. Você conhece a palavra, você tem entendimento, você estudou, você aprendeu, você tem caminhada. É diferente. A igreja está invertendo. A tal da hipergraça está invertendo tudo. A graça manca, a graça barata. Está invertendo tudo. Está tratando o cristão com o pobrezinho, passa a mão no cabelo. E pega o não crente e dá-lhe chicotada. Por quê? Porque se ele faz isso com o crente vem: não julgue. Quem está entendendo? Jesus está dizendo: não jogue pérolas aos porcos. Em outras palavras, não esteja disposto a julgar alguém, qualquer homem ou mulher, porque eles não têm acesso às promessas de Deus. É diferente, um não cristão, ele não tem acesso às promessas de Deus. 1 João 3, 1 ou 3, eu não ia pôr versículo essa, mas estou pondo. Tem 3 tópicos, tem 3 pontos. Em 1 João 3, do 1 ao 3, que fala assim: de fato, todos são chamados filhos de Deus. E isso inclui a todos. Crentes ou não crentes. Aí tem o segundo nível que fala assim: agora, pois, somos filhos de Deus. Depois do quê? Depois do batismo, da regeneração do Espírito Santo, depois de aceitar Jesus como Salvador, como Senhor, agora sim somos filhos de Deus. Então tem um abismo entre uma coisa e outra. E depois tem o terceiro nível, que é demonstrar ser filho de Deus. E isso só Jesus conseguiu fazer na terra ainda. Esse é o nosso caminhado dia a dia. Esse é o nosso foco. Demonstrar ser filho de Deus na terra. E o que acontece? Acontece que nós estamos pegando todo mundo que é chamado filho de Deus e tratando de um jeito.
De um jeito de julgamento, chicote. E pegando todo mundo que é filho de Deus de fato e tratando com passa a mão na cabeça, ô tadinho, ô coitadinho. Temos que inverter as visões. Para o não cristão não é chicote, é amor. No final o amor sempre vence. É amor. E para aquele que já está com Cristo, ele tem que voltar a aprender as visões. Ele tem que voltar a ver como Jesus vê. Tirar o cisco do olho que está incomodando a visão espiritual. Quem está entendendo? Amém? Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque a internet hoje está nisso. Está combatendo com discurso, com acusação, chicote. E sabe o que acontece? Nós cristãos estamos sendo mal vistos lá fora. Porque nós temos agido de acordo contrário ao que Jesus era. Nós estamos sendo vistos lá fora na internet por gente que só quer dinheiro. Com pessoas que só querem o dinheiro das pessoas. Eu falo aqui nessa live aberta e falo para todo mundo que está aqui. Que se você não é obrigado a ofertar nesse lugar. Mas se a palavra de Deus te abençoe e está mudando a tua vida, faz um voto com Deus com a tua oferta. Mas a tua oferta não é o principal aqui. O teu coração é o principal aqui. Ouviram na live? Ouviram os que estão aqui? E acontece o seguinte. De tanto falar, de tanto chicote nas costas dos nossos irmãos ímpios, nossos parentes ímpios, nossos amigos que não seguem a Jesus, que não conhecem Jesus, sabe o que está acontecendo? As portas do evangelho estão se fechando para eles. Eles não aceitam vir. Porque eles têm um pré-julgamento, eles têm um pré-conceito do que é a igreja, do que é caminhar com Deus. Mas sabe o que acontece? O verso 7, vai nos mostrar um remédio que frequentemente é considerado eficaz. Se todos os argumentos anteriores falharem, vai ter esse método. E esse método, não existe contra-método. Chama-se a oração. A tua pregação, ela vai afetar pessoas. Ela vai confrontar pensamentos. Ela vai confrontar ideias. E muita gente vai se opor à sua pregação. Mas eles não conseguem se opor às suas orações. Você pode estar anos e anos lutando para salvar seus irmãos, seus filhos, seus pais, com pregação. Porque está fazendo esforço demais e está tendo resultado de menos. Estou certo ou errado? Estou certo ou estou errado? Na live, responde aí. Estou certo ou estou errado? Mas se você inverter a lógica e orar mais e confrontar menos, eu garanto que esse método é mais eficaz. Verso 7. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Negligenciar a oração é outro grande obstáculo para a santidade. Negligenciar a oração é outro grande obstáculo à santidade. E aqui é interessante que o texto fala: peçam e receberão. Tiago 4,2 diz assim: vocês pedem e não têm o que desejam porque não pedem. E o verso 3 continua dizendo assim. O verso 3 continua dizendo assim: e quando pedem, pedem mal. Vocês não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, pedem mal. E a continuação do versículo de Tiago 4,3 fala assim: pedem para gastar nos seus próprios deleites. Peçam, é o que o Senhor está dizendo aqui. Peça, é o que o Senhor está dizendo aqui. Peça. Se o seu problema é vencer um pecado, peça a Deus que o ajude a vencer. Se o seu problema é a conversão de sua família, peça para Deus. Se o seu problema é uma cura, peça para Deus.
Se você quer que um amigo, colega de escola, colega de trabalho seja salvo, peça. Verso 8. Pois todos os que pedem, recebem. Todos os que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta será aberta. Essa aqui é a referência bíblica para um termo que muita gente não conhece, chamado rompimento. Essa é a referência bíblica. Exemplo. Quando você era criança, e você queria muito um PlayStation, você falava daquele bendito PlayStation dia e noite e dia, sem cessar até que ele venha. Tô errado? Meninos. Vou falar para as meninas agora. Se você queria uma Barbie, né? Você queria uma boneca. Você queria o jogo da Minha Cozinha Feliz. Tô dando exemplo, tá? Qualquer exemplo que serve. Você queria um mini micro-ondas. Você queria um brinquedo tão legal, aquele da última geração. E você pedia aquele brinquedo de noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Certo? Eu estou há meses falando que eu preciso fazer alguma coisa com meus equipamentos de guitarra. Há meses. Querendo. Vai chegar. Quanto mais eu penso naquilo, quanto mais eu penso que eu quero aquilo, mais eu começo a me programar, agora como adulto, né? A me programar, a me dar o próprio presente. Mas nesse caso, nós estamos falando de uma relação pai e filho. Então vamos trazer o exemplo de pai para filho? Você queria que teu pai te desse aquele brinquedo e você ficava toda vez, ô pai, vamos lá comprar um brinquedo? E ele falava assim para você, não, nós vamos dia 15 de agosto, porque teu aniversário é 16. Aí você pegava um calendário gigante, hoje é dia 26 de junho, então faltam 1, 2, 3, 4, 5, faltam 40 dias para o brinquedo. E todo dia você acordava e olhava para aquele calendário, oba, um dia menos. Só que você achava que pedir para o seu pai no outro dia adiantava o processo. Ô pai, e aí, vamos comprar aquele brinquedo? Vamos comprar lá o PlayStation? Ele, não filho, lembra o combinado, dia 15 de agosto. Mas não adiantava, a criança é ansiosa mesmo. E daí ficava todo dia, pai, vamos comprar o PlayStation. Pai, vamos comprar o PlayStation. Pai, vamos comprar o PlayStation. Uma hora o pai se cansa e fala assim, deixa eu dar esse PlayStation antes. E daí ele para. E era 15 de julho, tipo um mês antes. O menino chegava em casa e tava lá o tal do PlayStation. É ou não é assim? Estou dando exemplo com o PlayStation, mas o exemplo com vocês pode acontecer com qualquer coisa. Talvez seja uma bicicleta, talvez tenha sido um patinete, um skate, não sei. Estou dando exemplo qualquer, mas você pode aplicar o teu exemplo. A questão é, quando você está procurando algo, exemplo, quero muito aquela caneta específica para desenhar e tal, e não estou achando. Pois eu reviro a casa de pernas para o ar até achar. Não é verdade? Ou você está na casa de um amigo para visitar ele. E você está na porta dele. E você quer entrar. Você precisa entrar. E você fica lá assim, né? Até que abre. Para quem assiste, quem é nerd como eu, assiste Big Bang Theory, né? O Sheldon fica lá. Penny, 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 penny. Ele bate 20, 30, 40, 50 vezes até abrir a porta. Mesmo que a pessoa não queira ver ele e não quer abrir a porta, ele fica batendo até abrir. Isso é rompimento. Eu oro, e oro, até que eu oro, até que recebo. Nosso problema é que é o seguinte: quando a gente cresce, amadurece e descobre que as coisas não são assim tão instantâneas, né?
a gente pensa que assim como para nós, aqui na Terra, adultos, as coisas não são instantâneas, a gente esquece que para Deus nada é impossível. E daí a gente só ora um pouquinho e vê que o negócio não acontece e desiste. Porque não temos essa insistência. Não recebemos no agora, desanimamos e desistimos. Mas todos os que pedem a bênção, recebem. Todo aquele que procura o amor e a imagem de Deus, encontra. Todo aquele que bate na porta da justiça, ela será aberta. Por isso não há espaço para desanimar. Lembre-se de apenas orar, buscar, bater e não desanimar e não desistir. Aí o verso 9, Jesus pega o exemplo terreno para nos mostrar como é que Deus faz. Verso 9. Respondam-me. Se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Verso 10. Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Mesmo que a afeição natural, o natural do ser humano, pai e filho, ser humano, naturais. O pai não nega ao filho aquilo que ele consegue dar. Seu pai, o meu pai, não me negaria aquilo que fosse dentro do conforto, que ele pudesse dar. Voltando ao exemplo do PlayStation, ele teria dito, no dia tal vai ter o PlayStation. Dia tal vai ter o PlayStation. Porque ele sabe que daquele tempo todo até lá ele vai ter a condição de dar o presente. Mesmo a afeição natural permitirá que você recuse o pedido de alguém que você ama? Você, pai, recusaria o pedido de um filho? Será que Deus lhe daria coisas prejudiciais ao invés de lucrativas? Aí no verso 11, Jesus explica assim: portanto, se vocês, que são humanos, maus, pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu, e Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito, dará bons presentes aos que pedem, aos que lhe pedirem. Se nós pais damos boas coisas aos nossos filhos dentro do nosso alcance, quanto mais Deus, que é 100% bom, perfeito, santo, nos dará boas coisas. Afinal, Ele é toda a sabedoria, toda a paz, toda a alegria, todo amor, todos os tesouros da santidade, toda a felicidade, tudo que Ele preparou para aqueles que amam a Ele. E aí a orientação final do verso 12 é a regra de ouro de todo o discurso. Verso 12. É a regra de ouro, é o complemento final de todo o discurso, de toda a lei. É o ponto em que Jesus queria chegar com todos os exemplos, do capítulo 5 até aqui. Em todas as coisas, façam a mim. Os outros façam para mim? Não. Em todas as coisas, vocês façam aos outros o que desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. O mandamento clássico de Jesus, quando ele reduziu todos os 10 em 2, ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, a medida que eu amo o meu próximo é a mesma com a qual eu me amo. A medida de amor que eu entrego é a mesma com a qual eu tenho por mim. E por que Jesus fala isso? Porque o teu próximo, assim como você, são imagem e semelhança de Deus.
Por isso que ele diz, o segundo semelhante a este. Depois de citar esses obstáculos, Jesus vai falar para uma outra parte. Porque esses obstáculos são os que estão dentro de nós. Nossos pedidos, nossas orações. Agora ele vai falar da parte externa. Agora ele vai falar das coisas externas. Exemplo, os maus conselhos e os maus exemplos. Verso 13. Entrai pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, e muitos escolhem este caminho. Verso 14. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. É muito clássico pensar nessa ilustração da porta estreita como se fossem dois caminhos que são, na verdade, duas pontes. O problema do exemplo da ponte é que se você está andando por um trecho estreito numa ponte, se você desequilibra, você cai naquela imensidão. E como é que volta? A questão do caminho estreito não é porque ele é para poucos. Não é porque o caminho da salvação é exclusivo para alguns. A questão do caminho ser estreito é porque ele requer uma certa atenção. A porta é estreita. O caminho é estreito. Pelo simples fato de que naquela porta estreita, você tem que se livrar de alguns pesos, algumas cargas que não passam naquela porta. Faz o seguinte, me dá aqui as mochilas que estão aí. Deixa eu dar um exemplo. Dá as mochilas que estão aí. Vamos, rápido. Sei que tem a minha, sei que tem a tua. Tudo que tiver. Já pensou? Você está lá assim, ó. Dá essa capa aqui também. Dá mais uma coisa aí, rápido. Qualquer coisa. Você está assim, ó. Você está assim, ó. Carregando um monte de coisa. Pensa um caminho. Um caminho estreito, como essa escada que eu estou andando. Com esse monte de peso. Pendendo para frente. Para os lados. Caindo. Vocês estão ouvindo a minha respiração? Que só o fato de eu estar andando por aqui, com isso aqui eu já estou ficando ofegante. Eu não estou nem correndo. E para piorar, o peso está começando a consumir meu pescoço. Mas é de propósito, estou dando exemplo. E aí a porta é estreita. A porta é tão estreita que não tem como você fazer aquele joguinho, aquela manjada, famoso jeitinho brasileiro, de passar primeiro uma coisa aqui, depois passar essa aqui, não dá. Pensa na porta estreita. Você não consegue fazer o jeitinho para tentar entrar por ela com esse monte de coisa. A porta talvez seja tão estreita que eu tenho que emagrecer. Perder barriga. Vou falar disso já já. Para passar por ela, tem que me livrar dos pesos. E pegar o pecadinho de estimação e deixar ele do outro lado da porta. Tem que pegar o outro peso, o peso da culpa, da falta de perdão, deixar ele para fora da porta. Tem que tirar o peso e deixar para fora da porta. Só que daí, chega uma hora que a porta é tão estreita que nem se livrando dos pesos dá para entrar. Os pesos externos. E aí tem que tirar os pesos internos. Tem que se livrar de algumas outras coisas. Uma raiz de amargura. Uma falta de perdão. E aí eu vou tirando os pesos. E vou entrando no padrão da porta. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão do mundo. Transformai-vos. Transformai-vos. De dentro para fora.
Quem está entendendo? Quem está entendendo? Pode recolher isso aqui. A porta é estreita, porque o caminho por qual a gente anda depois da porta estreita chama-se caminho da santidade. E a gente está ouvindo aqui o Sermão do Monte por 4 domingos seguidos. Tantos mandamentos, tantos ensinamentos, tantas coisas. Como é amplo o mandamento de Deus para nós. Como é amplo as coisas que Deus fala. Como é amplo as coisas que nós temos que seguir como cristãos. Mas de igual modo existem milhares de formas mais amplas ainda de quebrar esses mandamentos. O mandamento de Deus se estende não apenas nas nossas ações, mas também nas nossas palavras, até mesmo em cada pensamento que surge em nossas mentes. Quando vemos Jesus falando que a porta é estreita, é porque o que é impuro e profano não pode entrar, porque é um caminho da santidade. E aí eu volto a dizer o exemplo. Não é um caminho de santidade que a gente geralmente pensa que é uma ponte que você cai dela e não volta. Uma vez passando pela porta estreita, pelo portão estreito, ele é um caminho, ele é uma estrada, não uma ponte. Ah, mas o pastor tem que me equilibrar no caminho estreito. Não, não é equilibrar no caminho estreito com medo de cair. É não pegar atalhos. É não se desviar pelos atalhos. Ah, mas pastor, essa estrada tem atalhos? Tem, já vamos chegar nisso. O quão difícil e estreito é o caminho da santidade. O caminho que é o resultado final. O caminho que é o gol, na metáfora do futebol, das nossas vidas. É o caminho de ser bem-aventurado. O ponto final, o nosso gol, o nosso objetivo é ser, como diz o capítulo 5 de Mateus, bem-aventurado. O caminho estreito é o caminho dos pobres de espírito, dos que choram, dos que têm o luto no espírito, o caminho da mansidão, o caminho dos que têm fome e sede de justiça, o caminho dos misericordiosos, o caminho dos puros, o caminho dos puros de coração, dos que fazem o bem a todos, o caminho dos que sofrem o mal e se alegram mesmo assim, por causa da justiça. São poucos, como fala o texto, que o encontram, não porque é exclusivo para alguns. Ah, nem todos vão ser salvos. Isso é outra questão teológica, não vamos entrar nesse ponto. Não é por isso que o caminho é estreito. O caminho é estreito porque é para aqueles que escolhem se livrar das cargas. É para aqueles que dizem assim: Senhor, eu estou carregando muito peso. E eu quero passar por essa porta. Eu estou carregando muito peso. Isso aqui está me consumindo. Está tomando as minhas forças. Estou ficando ofegante. Eu estou perdendo as forças. Meu pescoço está doendo. Meus ombros estão doendo. E é o caminho do peregrino que quer largar seus pesos aos pés da cruz. E passar pela porta. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu falei que esse caminho não era uma ponte, era um caminho que pode ter desvios, é por causa disso aqui, ó. Versículo 15. Tomem cuidado com os falsos profetas, disfarçados de ovelhas, que na verdade são lobos esfomeados. Aí que entra os desvios. Porque tem gente no meio desse caminho da santidade, com uma baita flecha de neon assim, com uma mãozinha assim, dizendo aqui, ó, aqui, atalho. Aqui, atalho. Depois de falar da porta estreita, ele fala daqueles que querem reformar a porta. Depois de falar da porta estreita, ele começa a falar daqueles que querem reformar a porta. Primeira coisa que precisamos ver aqui é que quando Jesus fala para cuidar com os falsos profetas, é porque graças a Deus existem os verdadeiros. Os verdadeiros profetas são aqueles que foram enviados por Deus para proclamar
e apontar o caminho estreito. Mas o que aconteceria se os próprios vigias que Deus enviou caíssem na armadilha com a qual eles deviam alertar os outros? Acontece que os falsos profetas são aqueles que lá no capítulo 6, Jesus falou assim: cuidado, não tomem agora para si, não tomem agora para vocês mesmos. Eles tomaram agora que era de Deus para eles, e eles se tornaram falsos profetas, porque estavam prometendo um caminho que não existe. Uma hora aquele atalho vai ter um beco sem saída. Estamos num tempo, queridos irmãos, irmãs que estão na internet também, em que o ministério profético está deturpado com esses falsos profetas. Eu costumo brincar dizendo assim: se a profecia começa com eis que te digo, corra. E se a profecia continua dizendo, eis que te digo que você casará com fulano, corra 2 vezes. O ministério profético está sendo deturpado por causa desses falsos profetas. Os que caíram naquilo que Jesus fala no Sermão do Monte sobre a glória do homem. Esses homens trabalham tanto para arrebatar a Escritura para si, usar a palavra de Deus para seus próprios deleites pessoais. Isso tem causado sua própria destruição. Quantos ministérios você conhece? Quantos pastores, famosos pelos seus eis que te digo, que hoje ou não estão mais aqui, ou tiveram seus ministérios destruídos, porque os seus eis que te digo não eram verdadeiros, e estavam somente sendo uma cortina de fumaça para seus próprios pecados. Quando Jesus usa o termo profetas, ele não apenas está abordando o ministério profético, como também está falando daqueles que falam em nome de Deus. Esses falsos profetas ensinam um caminho falso para o céu. Um caminho que não leva para o céu. Um atalho que no final é um beco sem saída. Um caminho que não ensina a verdade. O caminho do céu que nós falamos há pouco tempo atrás é o caminho da santidade, de ser bem-aventurado, pobre de espírito, que choram, etc, etc, etc. Os falsos profetas são aqueles que ensinam outro caminho que não é esse. E por coincidência, eles costumam dizer que o caminho deles é mais fácil de andar do que o de Jesus. Eles vêm, quando Jesus fala que eles vêm disfarçados de ovelhas, é porque eles aparecem ter uma aparência dócil. Quem poderia imaginar que essas ovelhinhas, esses cordeirinhos de Jesus? Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. Quem poderia imaginar que esses cordeirinhos de Jesus, com essa aparência dócil, simples, calma, fariam algum mal a alguém? Eles vêm com uma aparência de utilidade, para fazer o seu bem, para zelar por sua vida, para zelar por sua alma. Eles vêm com uma aparência de cristianidade perfeita. Tudo que eles fazem é por uma questão de consciência. Afirmam que é por pura preocupação com a figura de Cristo que eles destruíram as raízes da qual vieram e os ramos da qual foram enxertados. Tudo o que eles falam é apenas por amor e por medo que as pessoas sofram. Que bonitinho. Eles vêm com uma aparência de amor, porém eles não se preocupam com você de verdade, mas que irão mostrar bondade para com você. Eles farão grandes declarações de sua boa vontade e de sua preocupação com o perigo em que você se encontra. E do seu sincero desejo de livrar vocês de doutrinas maliciosas. Mas então, como saber que essas pessoinhas de boa aparência, formadas em teologia no Bom Dia e Companhia,
são de fato verdadeiros ou falsos? Verso 16. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos? Ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos. E uma árvore ruim produz frutos ruins. Só existe uma árvore ruim que produz frutos bons. Falamos em março. O ramo da oliveira brava, que é enxertado na oliveira cultivada, que é Jesus. Ele, por mais que ele seja um ramo da oliveira azeda, amarga, ele, na seiva, que é Jesus, que é o Espírito Santo, ele dá frutos bons. É o único jeito. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Eu não preciso nem de metáfora para dizer isso, né? Fogo / inferno. Segue, verso 20. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Podemos identificar os falsos profetas pela regra mais simples: seus frutos. Esta regra se aplica a todas as ocasiões. Seja daqueles que falam, seja daqueles que ouvem. Aquele que fala é um falso profeta. Aquele que fala e seus frutos são ruins é um falso profeta. E agora vem a parte difícil. Aquele que ouve e tem frutos ruins é um falso cristão. Vou repetir. Aquele que fala e tem frutos ruins, esse é um falso profeta. E aquele que ouve, não pratica e tem frutos ruins, é um falso cristão. E aí, no final, a partir do verso 21, Jesus está concluindo todo o seu discurso. E aqui ele põe o seu selo, a sua marca. Ele começa a dizer assim: olha só, eu, Jesus, sou de fato um profeta verdadeiro. Ele põe aqui seu selo de profeta. Um verdadeiro homem de Deus. Verso 21. Nem todos os que me chamam, verso 21, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Aqui temos uma referência acerca desses falsos profetas, que chamam Jesus de Senhor, mas na verdade ele não é Senhor deles. O Senhor deles é o seu próprio eu, o Senhor deles é a sua própria carreira, o Senhor deles é o seu próprio ego, o Senhor deles é mamon, o Senhor deles é sua própria reputação, o Senhor deles é a sua fama pessoal. Esse é o Senhor dos falsos profetas, não Jesus. E aqui diz assim, Jesus está dizendo assim: quem tenta entrar no reino por suas boas obras, mas não pelo caminho da santidade, este não é Jesus não é Senhor. Verso 22. Jesus repete a expressão Senhor, Senhor. No dia do juízo, muitos me dirão Senhor, Senhor. Essa expressão Senhor, Senhor tem uma conotação de súplica. É como se fosse um rei ouvindo um servo, e o servo diz assim: Senhor, 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 não me põe na guilhotina, Senhor. É assim mesmo, tá? É assim mesmo, chorando. Senhor, Senhor, socorro. Senhor, Senhor, não me lance no inferno. Quando Jesus usa essa expressão nesse tom. Senhor, Senhor. Aí muitos vão fazer assim lá no dia do juízo. Não profetizamos em teu nome? Conversa. Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Os falsos dão frutos ruins. E na hora do juízo, na hora do aperto, na hora que o calo aperta, dói. Na hora do vamos ver de verdade, que é o dia do juízo, eles vêm: Senhor, Senhor, mas olha lá, eu profetizei que fulano ia casar com fulano. Senhor, Senhor, olha lá, eu profetizei que fulano ia ser curado e foi curado. Fulano, eu fui lá e orei pelo fulano e ele foi salvo, ele foi liberto. Senhor, eu evangelizei minha família, eu conquistei toda a minha família para Jesus. Isso inclui qualquer declaração de fé que façamos, qualquer número de orações que podemos repetir,
Qualquer ação de graça que podemos dizer, falar bem do nome de Deus, declarar sua benignidade, falar dos seus atos poderosos, da sua salvação no dia a dia, mostrar os significados dos atos de Deus, explicar os mistérios de Deus e todas as demais coisas. Mas, ainda assim, que façamos tudo isso, podemos cair no inferno. E Jesus responde no verso 23. 23. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que desobedecem à lei. E por fim, Jesus dá o exemplo final do que ele quer com todo esse gigantesco discurso que ocupa 3 capítulos inteiros da Bíblia. Mais de 70 versículos. Bem mais de 70 versículos. Talvez uns 80 ou 90. Não fiz a conta final, mas é por aí. Só o capítulo 5 tem 48. No capítulo final, no final do versículo, versículo 24. Jesus disse uma frase, me dá um exemplo primordial para nós. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, as coloca em prática, as executa, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem aquela casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Para aqueles que fizeram tudo o que Jesus disse nesse sermão, detalhe, não é só saber o que Jesus disse, não é só entender o que Jesus disse, é colocar em prática. É fazer disso uma verdade. É caminhar neste propósito. É fazer. Pôr em prática. Pôr em marcha. Caminhar. Andar nesse preceito. Andar nesses preceitos. Andar nesses mandamentos. Tudo, aqueles que fizeram tudo que é correto, que Jesus falou no sermão, colocaram em prática em seu caminhar diário, são os que edificaram sobre a rocha firme. Estar sobre a rocha firme é ter a garantia de que, ainda que qualquer coisa aconteça, não te afetará. Ou traduzindo, não trará prejuízo. Mas a grande ênfase deste exemplo não é somente saber o que Jesus diz, como é a vivência da forma correta. É pôr em prática. No verso 26 ele conclui assim: mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem, 27, quando vierem as chuvas e as inundações e o vento castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Aquilo que foi edificado na areia é aquilo que num piscar de olhos é destruído. E deixa danos. Deixa prejuízo. Os versos 28 e 29 aparecem aqui o reflexo de como estavam o retorno, né? Como Jesus recebe o feedback, o retorno. De como as pessoas viram, como elas reagiram ao seu discurso. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino. 29. Pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. E com o exemplo final de Jesus, eu te pergunto: qual é o fundamento da sua esperança? Em que fundamento a sua esperança está firmada? Comece a analisar a tua vida agora.